Fala aí, galera, graça e paz. Mais uma tarde, mais um podcast na presença do Senhor, do livro Por que Continuar Ferido, do Ministério de Cura, né, da Alma, que é o nosso ministério que nós trabalhamos. Íamos às igrejas, levamos o seminário de 3 horas, levamos a pregação de 1 hora. Esse mês mesmo a gente já tem agenda, dia 10 agora eu estarei aqui no bairro de Itatiaia, ministrando aqui no Pastor Marcos, na IBCAP, trazendo o livro, ministrando o livro. E vai ser bênção. No dia 17 também estaremos em Maringá, Belfor Roxo, ministrando o livro também. E no dia 30 eu vou estar ministrando um grupo de dança, no Ministério de Dança, da líder Miriam Pires. Nós vamos estar ministrando lá uma ministração do céu sobre aquele grupo para abençoar. Então, o Por que Continuar Ferido? Ele é um ministério que ele não só ministra em igreja, mas também em grupos que você queira pegar o seu grupo, você que é líder, quer levar uma palavra, uma cura, né, para esse grupo, é só nos contactar, tá? E que a gente vai entra nas nossas redes. Nós temos aí o Por que Continuar Ferido no Instagram, tá? É só botar Por que Continuar Ferido no YouTube, tá? No Facebook, só você colocar lá e você vai entrar e se inscreve bonitinho, clica lá e vai dar tudo certo para a glória e honra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe tua vida poderosamente. Que seja uma semana maravilhosa. Nós estamos começando aqui o nosso podcast e vai ser algo profético para a tua vida. Nós vamos orar agora, nesse momento. Vou pedir já ao nosso convidado para estar orando aí, grande homem de Deus, diácono, professor de EBD, para estar orando Gabriel. Gabriel, ora pelo nosso amém. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Vamos orar para iniciar esse bate-papo. Glória a prazeroso, Deus. Cheira canta lá, Manassebe. Colocou em nossas vidas para nos estar aqui, glória fazendo a obra do Senhor. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, na Tua presença, na Tua glória, na Tua misericórdia. Estamos aqui, meu Pai, para fazer a Tua obra, para fazer o Teu ID. Seja conosco, Jesus. Pai, por estar aqui mais uma vez na glória Tua presença para falar Aleluia. Da Tua palavra, porque Tu és Rei maravilhoso, Pai, porque Tu está aqui presente conosco nesta tu tarde. És santo. Então fica conosco, palestra conosco, face a face. São essas bênçãos do alto céus que eu lhe peço e já te agradeço para todo sempre. Amém. Já quero também já estar falando aqui para você também, né? Estamos na TV Metropolitana, aqui em Duque de Caxias, uma TV abençoada que Deus a cada dia está crescendo. Depois, quando esse programa for gravado, ele vai passar na Claro TV 2, canal 2 da Baixada, na Soul TV também, canal 15. É só você que tem Smart TV, é só baixar e você vai estar lá, ou pelo próprio YouTube, pelo link também, online também, da TV Metropolitana. Né, vai estar também lá o nosso programa e vai ser bênção para a tua vida. Hoje nós vamos falar da diversidade da vida, como superar as adversidades da vida, os problemas da vida. Esse momento agora é um momento de reflexão, né, um momento que nós temos de reflexão, que é um momento muito bacana, que eu gosto muito. Né, você queira trazer uma reflexão também, escreve aí, manda para mim, que eu vou ler também ao vivo para você, para aqui para o programa, vou falar o seu nome bonitinho, tá bom? Às vezes Deus vai falar com você, se tem algo para falar, e fale conosco. Hoje eu quero contar a história de um homem chamado Josafá. O seu pai tinha falecido. Esse texto está em 2 Crônicas, capítulo 20. E Josafá ele tinha acabado de pegar o trono. E nesse momento o mensageiro ele traz uma notícia que vinham 3 povos tomar Judá da mão dele. E Josafá ele tinha 2 atitudes a fazer. Primeira, ele poderia ir embora e correr do desafio. Outra, ele ficar e honrar o nome do pai dele. E honrar o nome de Deus. E aí ele escolheu ficar. Né? Tudo na nossa vida são decisões. Escolher ficar ou escolher ir embora. E ele escolheu ficar. E ali naquele momento ele falou, ele reconhecendo que a força ele não ia vencer sozinho, ele reconhecendo a espiritualidade importante com Deus, né? Como o pai dele tinha, e ele sabe o que ele faz? Manda convidar todo mundo para orar. Chama os homens, chama as mulheres, chama as crianças, chama os idosos. E eu amo essa história, porque eu gravei um DVD em 2014 sobre essa história. Né, lá no Belfor Roxo, numa igreja que eu fui consagrado pastor, eu gravei um DVD lá, foi em 2014. Né, Por que continuar ferido? Não, por que continuar ferido não. Quando o sofrimento bate sua porta, o que fazer? Eu falava dessa história. Essa história me emociona muito. Porque, de repente, ele começa a chegar as crianças, os jovens, os adolescentes, os idosos, e todo mundo começa a orar. Eles começam a orar incessantemente. De repente, Josafá fala, ele começa a fazer uma oração intensa, falando, Deus de nossos pais, eu estou aqui agora. O Senhor prova para mim como o Senhor Deus eterno.
como os meus pais sempre creram. Agora, ora, essa oração está aqui, no 2 Crônicas 20. Agora, por favor, entre com provisão, porque vem 3 povos, Amon, os Amonitas e da banda de Seir, do sul de Seir. Senhor, me ajuda a vencer essa batalha. E ele começa a falar assim. E a Bíblia vai dizer que, de repente, um jovem, Deus levanta. O Espírito de Deus entra no meio daquela congregação, pelaquela fé. E aquele jovem chamado Jaziel, ele fala 2 palavras que eu vou ler para você aqui. Você viu como os jovens Deus usa poderosamente? Que às vezes a gente não dá nada, o mundo não dá nada, mas Deus dá tudo pelo jovem. E Deus usa o jovem chamado Jaziel e ele fala assim, usado pelo Espírito Santo de Deus. No versículo 15 vai dizer, e disse, dai ouvidos a todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, não temai, nem vós assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que ele sobe pela lazeira de Cisa, e achei no fim do vale, no deserto de Jeruel. Nesta peleja não terei que pelejar, parai e ver de em pé a salvação do Senhor para convosco. O que nesse momento, eles obteram uma resposta. Mas para obter a resposta que eles tiveram aqui, primeiro eles tiveram que orar. Se você está pedindo uma resposta a Deus e precisando de uma resposta, primeiro você tem que clamar, primeiro você tem que orar, primeiro você tem que interceder. A oração ela é indiferente da intercessão. Nós temos um grupo no livro próprio, nós temos um ministério de intercessão. Já tem 3 pessoas, 2, e agora está vindo mais 4 pessoas que eu estou dando curso. Se elas irem até o final das 9 aulas, como as outras 2 foram, vão receber o certificado gratuito e elas vão entrar para o ministério. E é um grupo que está sempre orando por tudo e onde eu vou também vai comigo. Então, o que eu quero dizer isso para você? A importância da oração. A importância de eles chamaram a atenção de Deus para aquele lugar, a ponto de o Espírito Santo de Deus descer ali, entrar no jovem e começar a falar. Usar a boca daquele jovem. Deus usa a boca de muitos jovens, como usou de Jeremias. Jeremias capítulo 1 vai dizer, antes formasse no ventre, Jeremias, eu te conheci. Porque ele estava falando, eu não sou uma criança, eu não sei falar. Não é que ele era uma criança, era um jovem, mas ele se achava uma criança. Mas aí Deus falou, não, eu vou usar a tua boca. Aonde você falar, eu estarei contigo. Não temas por causa da gente deles. Então o que ele está querendo dizer? Deus quer te usar poderosamente nessa terra. Então para obter uma resposta como obteve aqui, e Deus ainda dá estratégia. Ó, amanhã vocês vão descer ao vale. E sabe como se tornou o final dessa história? Eles desceram ao vale. A Bíblia fala que estava todo mundo morto. Deus, no momento que eles estavam orando, Deus fez uma confusão entre aqueles 3 povos. Sabe? E eles se mataram por uma briga. Então, o que quer dizer isso? Deus pode te dar vitórias sem você lutar. Não é isso? Mas tem que ter oração. Se não ter oração, se não ter... o momento que você fechar a porta do quarto e falar com Deus, Senhor, minha causa é essa. Me ajuda. Quando você fala isso, você realmente pede ajuda de coração, Deus ele não tem como não fazer. E a Bíblia diz que eles ficaram 3 dias levando os despojos. E ainda ficou coisa para trás. Então, quando a bênção de Deus vir para sua mão, Deus manda, reparte com 7 até com 8. Eclesiastes 11:2 vai dizer. Lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias assoarás. Reparte com 7 até com 8, porque você não sabe que mal haverá sobre a terra. Então, o que está querendo dizer com isso? Ore, porque a resposta vem. Mas ore com fé. Não ore com negatividade, não, senão Deus não responde. Ore como guerreiro, como fé, que você acredita que Deus te dará a tua vitória. Então, esse é o momento de reflexão. Deus abençoe a tua vida poderosamente. Agora chegou a grande hora do grande príncipe. Vou falar com ele aqui. Quero que você se apresente já para todo mundo aí. Nosso professor de EBD. Pode falar, meu querido. Pela misericórdia do Senhor, né, que a gente tem esse chamado, né, para ensinar EBD. Porque Deus ele é maravilhoso em tudo que ele faz. Então a gente só tem que agradecer e ser grato pela oportunidade. Porque o privilégio de você dar aula, você é privilegiado pelas bênçãos do Senhor. Então quando a gente faz algo para o Senhor, a gente tem que ser grato. Isso aí. Porque é um privilégio. Isso a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Entendeu? Eu sou o diácono Fagner Gabriel, pela misericórdia do Senhor. Sou da Adejan Jacinto, do ministério. Qual é o bairro? Lá é Jardim Metrópole. Adejan é Jardim Metrópole, mas a congregação que eu estou, local, é Rua Jacinto. Jacinto. E é onde mesmo? Ali é Jardim Botânico. Jardim Botânico. Sítio dos Gansos, né? Porque ali no centro mesmo, no Vila de Teres.
Não, Centro Vila Santana não, Botânico. Bem mais pra cá, bem mais pra cá, descendo. Antes do Rodo. Antes do Rodo. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Que como é ali, é Sítio dos Gansos, aí Vila Mercúrio, Jardim Botânico, então ali... Então já manda um abraço pra essa galera aí, já manda um abraço pra essa galera aí. Se esquecer o pastor, já sabe o que vai acontecer, né? Banco vai rolar. Um abraço aí pro nosso pastor presidente, José Homem de Menezes. Amém. Pastor dirigente lá da nossa congregação, é o pastor Eduardo, uma bênção, homem de Deus também, tenho aprendido muito com ele. Amém. Porque eu falo sempre, nós somos um eterno aprendiz. Isso aí. Nós nunca sabemos de tudo, nós sempre temos Isso não é papo de professor de EBD não, né? Não. Que eu sou professor de EBD também. Não, pô, é que nem hoje. Hoje eu também estava estudando e aprendi mais algo da parte do Senhor. Porque a gente acha que a gente sabe tudo, a gente não sabe de nada. Quando a gente começa a mergulhar, meditar nos livros, na Bíblia, aí já entra uma citação aqui do Charles Spurgeon, que ele vai dizer: passei por bons livros, mas more na Bíblia. More na Bíblia, gostei. Repete aí, gostei. Passei por bons livros, por boas literaturas, mas more na Bíblia. More na Bíblia. Não se conhecia essa frase, não. Charles Spurgeon. Interessante. Passei por várias obras, mas more na Bíblia. Você pode ler várias Bíblias, outras literaturas cristãs, mas você tem que morar na Bíblia. Tudo está centralizado na Bíblia, né? Bíblia. E se você for olhar, a Bíblia é uma coisa poderosa, né? Sim. Então, assim, a Bíblia vai dizer, Salmo 119, né? 105, que é lâmpada para os meus pés. Salmo 119 é 105. É lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Só que ela vai dizer também que ela é espada. Sim. Que corta. Entende? Então, ao mesmo tempo que ela é luz, ela é espada. Então, quando você senta para ouvir ela, filho, lê aí para mim, já abriu? Já. Lê aí pra gente. Eu amo. Salmo 119, seu número 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a lâmpada significa o quê? Para iluminar, para te dar direção, para te dar foco. Qual o nosso alvo? É Cristo. Então, ela é lâmpada para os nossos pés, para a gente não andar, para a gente não tropeçar, porque é quando a gente medita na palavra, porque meditar é diferente de você ler. Boa. É diferente. Se nós formos ver na psicologia, a gente internalizar. Internalizar é o quê? Você trazer para dentro de si o texto. Sim. Você trazendo para dentro de você. Meditar é você entrar dentro do texto e garimpar as palavras. O que lâmpada? O que significa lâmpada? A lâmpada que está clareando aqui o estúdio. Se você apagar a lâmpada na sua casa, você vai ficar no escuro. Como é que você vai saber procurar as coisas? Porque você já conhece o ambiente. Agora, quando você não conhece o ambiente, como é que você vai andar? Mas você tropeça. No escuro você tropeça. Agora, porque eu ontem fui pegar um negócio, mas estava tudo escuro, tropecei, bati o pé. Então, por mais que eu conhecia o local, mas eu vou tropeço. Então, por isso que a Bíblia é lâmpada para os nossos pés. Se nós formos ver, Bíblia é uma biblioteca. Você já viu quantos livros tem na Bíblia? 39 no Antigo Testamento 27, e 27. Então é um conjunto de livros, é uma mini biblioteca. Sim. Então você aqui, eu não quero, tipo assim, a palavra do Senhor. Então quando a gente vai ministrar ou vai dar uma palavra, uma saudação, a gente são guiados pelo Espírito Santo. A palavra não é minha, a gente só tem que fazer o que o Espírito Santo manda. É Ele que nos guia. Então quando nós somos guiados pelo Espírito, a nossa vida prospera. Mas quando queremos fazer do nosso jeito, sempre vai dar errado. Sim. Sempre a gente vai dar com burro nas águas, mas a gente sempre tem que pedir direção. Senhor, é para mim por esse caminho? O Espírito Santo vai te falar. O não de Deus também é uma resposta. Sim. O não de Deus também é uma resposta. Só que as pessoas não entendem, ela quer ultrapassar. Só que é o sim, né? Só que é o sim. É tão tremendo, vamos continuar nesse assunto da Bíblia, porque a pergunta primeira não era nem essa. Ele sabe. Mas Deus está direcionando a falar da Bíblia, do que é a Bíblia. Então vamos continuar falando da Bíblia. E aí, para mostrar que o Espírito Santo está no nosso meio. E vou falar para vocês, a Bíblia, ela é uma espada, né? Que ela corta, não é isso? Quando a gente fala que a espada corta, porque a gente trabalha cura da alma. O ministério aqui, o podcast é cura da alma. Então quando você entende que a Bíblia ela corta o que está de mal na sua alma, mas você precisa ler. Meditar. Né? Você precisa meditar. Você falou a diferença de escutar, não é isso? Não, de você ler. Não, de você meditar e de você ler. De você ler. Tem uma diferença. Você falou que meditar é mergulhar. E ler? Só ler.
Que ler, seria? você vai ser um artigo de jornal, você só leu e você só entendeu aquela reportagem. Não Mas o assimilou. que vai te agregar? Não assimilou como meditar. Que meditar é como você parasse. E se você for olhar, tem texto que diz, a maioria dos textos da Bíblia aqui, você me fez remeter um negócio. Fala em meditar, não fala em ler. Não fala não. Interessante, é mesmo. Medite. Lembra Josué capítulo 1? Abre aí pra mim, por favor. Josué, Eu já tinha aberto aqui em Efésios para falar da fala espada, aí, mas... Fala da espada aí. Que eu vou depois de Josué capítulo... Deixa que eu abro aqui. Abre aí esse aí. Olha que interessante que Deus está fazendo aqui. Josué capítulo 1, tem uma parte que ele vai falar ali justamente para meditar. Não vai falar para a gente ler somente. Aqui, ó, cartas a Efésios, seu capítulo 6. Gente, é dos professores de GBD aqui, então. Capítulo 6, versículo 17 vai dizer: Fala. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, Aí, que é a palavra de Deus. Capacete protege a cabeça. Né? E aí, no reino espiritual, isso tem o poder, né, o Gabriel? Sim. Justamente proteger a mente e os pensamentos. Porque aí a seta ela vai vir, mas aí ela tá protegida por causa do capacete. Tá protegida. Vai vir os dados, né? mas e a não espada para você contratar contra o inimigo. Se você for olhar para o lado do soldado, um soldado na guerra, se ele ficar com a espada embainhada, qual a probabilidade de ele morrer? É grande. Agora, o soldado com a espada... Sim. É a mesma coisa do cristão. A espada do cristão é a Bíblia. É a Bíblia. Ele tem que meditar nela. E aí Josué capítulo 1 aqui, ó, tá dizendo, ó, Josué capítulo 1 vai dizer, deixa eu ver aqui qual o versículo que você fala. Aqui, ó, 8. Josué capítulo 1, versículo 8. Diz assim: não se aparte a boca do livro desta lei, a Bíblia. Antes medita nela dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo que nela está escrito. Porque então fará prosperar o teu caminho, então prudentemente conduzirá. O que essa palavra está dizendo aqui, né? Para você não apartar a boca desse, meditar nela. Meditar é sentar, ter um tempo de qualidade com Deus, não é isso? Sim. Conversar, meditar, bater papo com Deus. Esse é o momento. E aí depois, o que ele vai fazendo? Ele está dizendo: Josué, o teu caminho vai ser próspero se você meditar nela, porque nela vai ter coisas que vai te agregar na tua caminhada, não é isso? Salmo 1:2. Antes, que vem antes. Tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Uau. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. E tudo quanto fizer prosperará. Isso aí. Então, assim, nós somos plantas, né? Nós somos vasos na mão do Senhor, né? E Deus, ele usa como ele quer. Né? Então, assim, eu acho que quando a gente começa a ter um orgulho no ministério, a gente quebra. Sim. E aí, claro. O Jeremias 18 vem, né? O olheiro. Ia para lá agora. Tá vendo o mistério? Eu não falei para ele, eu não combinei com ele, porque as perguntas a gente nem entrou aqui ainda, e Deus já tá fazendo coisas tremendas. Mas essa palavra, ela é muito tremenda, porque o que ele fala? Jeremias. Olha o que diz a epígrafe do texto. O vaso do olheiro, a impertinência do povo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do olheiro. Amém. Eu nunca vi ninguém trabalhar sentado, fazendo a obra do Senhor. Em pé. É só em pé. Por isso que ele fala: levanta e desce à casa do olheiro. Porque maior para Deus não é quem cresce, é quem desce. Então, quanto mais você desce, mais você... É isso aí. Mais você cresce, não é assim? Então, aqui ele está dizendo para Jeremias levantar e descer a casa do olheiro. Hoje as pessoas, com a facilidade que nós temos hoje, eu gosto muito do meu amigo presbítero Agnaldo, que ele bate muito nessa tecla, né? Porque hoje em dia as pessoas querem carregar a Bíblia no celular. Eu não gosto. Eu tenho para copiar e colar pro devocional que eu faço toda manhã. Mas a Bíblia... Quando eu medito na palavra, eu deixo o celular de um lado, tudo para que não venha tirar o meu foco para me meditar na palavra. Sim. Porque a Bíblia é tão espiritual, o tempinho que você olhou para o lado, você já perdeu o foco. Sim. Então, por isso que a minha Bíblia, se o senhor for ver, eu comecei com essa aqui agora, ela é toda rabiscada. A outra, né?
É toda rabiscada. Assim. Essa aqui, mas eu aprendi a fazer com lápis, porque com a caneta ela mancha. Ó, já fica a dica. Quando você for marcar a sua Bíblia, você marca com lápis, não marca com caneta, senão ela vai manchar do outro lado. E você não vai conseguir ler o texto. Aquela amarela, né? Deixa eu falar uma coisa. Só para um segundo aqui, só para mandar um abraço aqui para Vera Lúcia, que é minha tia, né? Grande patrocinadora desse programa, sempre ajuda com palavras fortes aí. Obrigado, tá, tia? Deus abençoe tua vida, tá? Da nossa família. Dona Mary também botou boa tarde. Obrigado, Dona Mary. Deus abençoe tua vida poderosamente. Você que tá online aí, que eu sei que você tá online, comenta aqui pra me te mandar um abraço para falar aí de você, tá bom? Eu vou fazer um programa um dia, eu já senti isso aqui, né? De a gente fazer justamente um programa só de estudo. Que a gente vai responder várias perguntas enviadas e coisa pra gente fazer aqui. Acho que seria legal, né? Da Bíblia. Pegar umas perguntas da Bíblia, vou te trazer outro dia aqui. Amém. Nós vamos fazer sobre isso. Agora me responde a primeira pergunta, né? Como eu posso vencer as adversidades da vida? Que quando a gente fala de adversidade, a gente fala de problema, dificuldade, a gente fala de vícios, a gente fala com todas as adversidades que você sofre hoje que te faz cair. Que você não quer. Muitas vezes você comete. Lembra que o apóstolo Paulo falou? O bem que eu preciso fazer, eu não consigo fazer. Mas o mal está diante da minha porta. E aí esse eu faço. Então ele não quer fazer o mal, mas às vezes a gente acaba sendo levado a fazer o mal pela nossa carne. Então como eu posso vencer, meu amigo Gabriel? Aqui o texto que Deus colocou no meu coração em falar foi Lucas capítulo 5, que depois de uma pescaria frustrante, Simão Pedro ia voltar para casa o quê? De mão a banana. Sim. Mas se nós formos analisar no contexto, vamos trazer para os dias de hoje. Será que hoje, Simão Pedro com barco cheio, ele ouviria Jesus? Não. Eu acho que não. Porque muitas das vezes as pessoas, quando estão com barco cheio, ninguém quer ouvir Jesus falar. Sim. Mas Jesus é misericordioso. Olha o texto o que vai dizer. E aconteceu o quê? Apertando uma multidão para ouvir a palavra de Deus. Muitas das vezes as pessoas hoje não querem ouvir. Eu vi uma ministração, foi o pastor Zé Gomes falando, que o segredo é ouvir. É ouvir. Porque quando a gente começa a ouvir, a gente começa a refletir sobre o que nós estamos ouvindo. Vamos trazer uma reflexão aqui. Uma mulher grávida tem um feto. O feto é alimentado pelo quê? Pelo cordão umbilical. Sim. Sim, tudo que a mãe come, o feto também ele vai ingerir. Sim. Então, quer dizer, o cordão umbilical ele está ligado ao feto. Aí eu te faço essa pergunta. Você já olhou para sua orelha? Não. Aqui? Não. Se você for ver, é um feto invertido. É mesmo? Olha que bacana. Sabia a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Então quer dizer, como é que tá os nossos ouvidos no dia de hoje? O que nós estamos se alimentando nos dias de hoje? Então, tudo isso é reflexo. Sim. Hoje eu não vejo mais a televisão, porque a Bíblia já me dá respaldo. Gosto, não, infelizmente. Então, quer dizer, básica. O cordão umbilical, depois que o feto sai, ele é cortado. Sim. Mas eu pergunto, como é que está o nosso cordão umbilical hoje ligado com Deus? Acordando na madrugada, será que você tem orado? Será que você tem buscado? Estamos aqui, ó. Por que continuar ferido? Mas para nós alimentarmos e fazer a vontade de Deus, nós temos que ir até Ele. A pergunta que o Senhor me fez, eu vou lhe responder. Porém, Lázaro, quando estava morto, no seu capítulo de João 11, quando Cristo fala, onde o puseste? Ele não sabia onde que Jesus estava? Sim. Onde que Lázaro estava? Então por que ele perguntou? Por que ele perguntou? As belas pegadinhas de Jesus, né? Tá me entendendo? O que queres que eu te faça? Tá me entendendo? Quando ele chegou lá, o que eu quero ele andar. Falou? Quando ele chegou lá, tinha o quê? Tinha uma pedra na porta, certo? Na Sim. porta da... Sim. Ele colocou a mão? Não. O que ele falou? Tirar é pedra. Muitas das vezes nós que temos que tirar a pedra. É isso aí. Quem vai fazer o milagre é Cristo. Eita. É piada. Foi. Muitas das vezes quem vai tirar a pedra é eu e você.
Mas quem vai fazer o milagre é Cristo. Rapaz, Tá me entendendo como é que Amém. Deus como é que faz Glória as coisas? Ele vai fazer o milagre, mas ele quer que você faça Amor, alguma cara. coisa também na terra. Quando você remover a pedra, Deus vai fazer o milagre. Eita. Tá me entendendo? E aqui no texto de Lucas, capítulo 5, Simão Pedro, se ele tivesse com o barco cheio, ele não ouvia Jesus. Com certeza. Ele não ia ouvir Jesus. Mas nós vamos entender. Só na dificuldade que a gente ouve Jesus, né? Ué, só na dificuldade. Deixa eu só falar uma coisa aqui rapidinho que eu preciso acrescentar. Eu tive uma visão agora aqui. Deus está movendo esse podcast hoje diferente de tudo que a gente já fez. E Deus me deu uma visão que você está falando de ouvir. A gente já falou aqui a questão do meditar e ler. Agora Deus me deu uma visão seguinte: ouvir e escutar. Apocalipse 3:20, o que diz? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e serei com ele comigo. Então, se eu ouvir e escutar entrou e não assimilou, não foi ao coração. Quando você ouve, aquilo vem bate como fosse um sino lá dentro, sabe? Então eu tive essa visão agora. Então, assim, brilhante que você trouxe nessa questão do falar do ouvir. O Espírito Santo está te usando muito aqui sobre essa questão da pesca maravilhosa. Se Pedro tivesse com o barco cheio, ele não ia ouvir Jesus. Bacana isso, hein? Isso é profundo. Entendeu? Aí voltando para o texto aqui, porque os pescadores, eles já sabiam o que o Mar da Galileia, ou o Lago de Genesaré, só que a pescaria que eles queriam só tinha à noite. Mas quem está no barco? É Jesus, porque quando Jesus entra no barco, tinha vários barcos ali, como era uma região pesqueira, tinha um barco de Simão Pedro, tinha outros barcos. Sim. Mas Jesus preferiu o quê? De Simão Pedro. Ele pediu o barco, me presta o barco, porque quando nós estamos cansados, quando nós estamos frustrados, é aí que Deus vem. Amém. Mas deixa eu falar uma coisa rapidinho, desculpa te interromper. Deus acabou de falar na minha cabeça agora. Sabe por que ele escolheu Simão Pedro? Porque tem pessoas que ele escolheu para determinados trabalhos. Sim. Porque você lembra o que aconteceu depois? Sim. Né? Vou te fazer pescadores de homem. Já tinha mirado nele. Mas, pô, Pedro, Deus está falando, gente, aqui nesse podcast. Eu tô todo arrepiado. Vou falar, Gabriel, vou falar uma coisa muito profunda que Deus está falando, eu tô assimilando aqui. Que por que escolheu Pedro? Se Pedro, as pessoas podem criticar, ele tem temperamento forte. É porque ele uma hora ele queria, uma hora ele não queria. E aí Deus já escolheu logo ele. Aí eu lembrei de Davi. Foi lá, um dia tinha os bonitos. Não, eu não quero. Não, cara. Eu quero quem está trabalhando. Então Deus vai sempre escolher aquele que é temperamental, aquele que está trabalhando, aquele que é improvável para a sociedade. Não, mas não é te cortando. Mas Deus não vê como o homem vê. Deus vê o coração. Isso aí. É isso mesmo. Ele vê o coração. Sim. Porque se nós formos ver pela aparência, pela beleza, é o coração que primeiro que Deus só chama guerreiros. Sim. Deus não chama fracos. Não. Né? Casca grossa, como eu falo assim. Então a gente tem que ser casca grossa no reino de Deus. O reino é tomado a força. Então, assim, é muito bacana que você trouxe nessa questão de porque Simão Pedro com o barco cheio. Eu nunca pensei nessa questão. Se ele tivesse com o barco cheio, realmente ele não ia dar ouvido. Quantas coisas... É que eu remeti minha vida. Se a gente tá bem, às vezes, a gente não dá certa atenção a algumas coisas. Né? Mas quando a gente entra na adversidade, a gente ora, a gente jejua, a gente vai, e a gente vai, aí a gente dá cambalhota. Aí voltando aqui pro texto, olha o que ele diz no seu versículo 4. Daqui a pouco eu vou mandar abraço, tô vendo a galera aqui falando. E, quando acabou de falar, disse a Simão, fazer-te ao mar alto e lançai a vossa rede para pescar. Por que ele diz fazer ao mar alto? Tu tá perguntando pra mim? Sim. Faz de novo, pergunta. Agora. E, quando acabou de falar, disse a Simão, fazer-te a mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Sei. Aonde você foi frustrado, aonde você foi mais humilhado, é aonde você vai voltar. E onde que Deus vai te honrar. Simão Pedro pescou a noite inteira e não pegou nenhum peixe. Mas olha a diferença, que agora ele vai com Cristo. Olha o versículo 5. E, respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, porque mandas, olha a palavra, porque mandas, lançarei a rede. Lançarei a rede. E ele que fala mestre, né? Ele que fala mestre. Aí ele já está reconhecendo a autoridade de Jesus. Mas porque tu mandas. Porque tu mandas, não porque eu acredito.
A obediência gera um milagre. Eu não acredito, mas você tá mandando eu vou. A obediência gera um milagre. Sim. Entendeu? A obediência gerou a grande pesca, porque quem entende de pesca sabe que o mar alto não é lugar de pescar durante o dia. Não é. Durante o dia tu não vai pegar peixe. Não vai. Mas os peixes que ele queria só davam à noite. Mas primeiro Jesus vai te ensinar, para depois você buscar o peixe. Primeiro Simão Pedro estava lá lavando a rede. Porque quando você está lavando a rede, você fala assim, opa, por hoje chega, amanhã vou botar minha rede para secar, vou para minha casa descansar, de noite eu volto de novo. Porque quando você está lavando a rede, você tem que ver se a rede está suja, você tem que ver se a rede está furada. Porque hoje, muitas das vezes, as pessoas querem ir pescar, mas não tem visto como é que estão as redes, se estão furadas, se estão com sujeira. Talvez você está falando assim, onde a pessoa está buscando essa fonte. Será que essa fonte é verdadeira? Sim. Da tua pesquisa está verdadeira? É o céu que está falando? Ou é só uma pesquisa do que você entendeu erradamente? Que aí nascem as heresias. Sim. Lembra das heresias? Sim. Né? Um texto sem contexto é pretexto para heresia. Isso aí. Então, assim, aí você cria uma heresia nesse sentido, né? Então, assim, por não entender, e só eu entendi daquela forma, sim, né? Como uma vez eu fui de uma igreja, que eu não vou falar o nome aqui, que até por incrível que pareça, eu terminei namoro por causa disso com essa pessoa, porque eu fui para a igreja dessa pessoa, tava visitando, né? E falava do jejum, essa igreja ela entendia que não era para jejuar. E uma vez eu fiz a pergunta a essa pessoa, mas por que não jejuar? Porque eles entenderam que um texto onde Jesus fala que os padrinhos não era necessário os padrinhos jejuarem, Jesus fala. E aí eles entenderam aquela igreja que é muito grande, tá? No bairro de Campinhos, e eles entenderam, uma igreja muito bacana, muito imensa, ungida de Deus, mas é uma igreja que entendeu que jejum, então ela está passando para outras pessoas que jejum, Jesus não gosta. Pelo contrário, Jesus ele fala na sua palavra sobre jejum várias vezes. Eu tenho três pilares. Uhum. Jejum, meditação da palavra. Para a vida do cristão, correto? Jejum, meditação da palavra e a oração, que não pode. E oração. São três coisas que não pode faltar na vida do cristão. É que nem hoje. Hoje eu tenho um monte, 7 horas da noite eu tenho um monte para mim hoje. Uhum. Eu tô aqui, mas eu tenho um monte para ir 7 horas da noite, eu tenho um monte para ir hoje. Amém. Porque quando a gente se consagra para Deus, porque nós estamos separados, nós temos que se separar um pouco. É que nem esse texto aqui, se nós formos analisar. Por que ele fala aqui, ó, fazer este mar alto? Porque Simão Pedro estava muito perto da areia. Então tem hora que você tem que se afastar um pouco da terra. Eita. Então você tem que se afastar um pouco da terra. Por isso que Jesus fala para ele, fazer este mar alto. Porque quando você está em mar alto, não tem como mais você voltar, é só você e Cristo. Isso aí. Entendeu? E esse texto, o que eu entendi? Jesus não precisa me tirar do lugar que eu estou para me abençoar. Jesus não precisa te tirar do teu lugar para te abençoar. A diferença é que quando você vai com ele, o milagre acontece. Amém. Foi como ele removeu a pedra. Quando no texto de Lázaro, retire a pedra, quem vai fazer o milagre sou eu. Agora, Deus me deu outra coisa aqui na minha mente. Remover a pedra não é fácil. Não. É pesada. Mas depois que você remove a pedra, o milagre ele entra. Sim. Pegou essa aí, você que está em casa aí online? Deixa eu ver quantas pessoas, 7 pessoas online. Então, assim, quando você remove a pedra, que não vai ser fácil, porque ela é pesada, mas depois que você removeu a pedra, porque nenhuma vitória vem sem esforço. Claro. Nenhuma grande vitória vem através de uma grande batalha, de um choro, de uma coisa. Aí vem a grande vitória, correto? Sim. Então me fala agora, eu vou fazer a segunda pergunta, já vou jogar agora a segunda pergunta, que eu vou mandar os abraços agora e fazer os anúncios. Tô vendo que o pessoal da igreja também. Então eu vou dar um abraço agora. Deixa eu falar uma coisa. Depois eu quero que você me fale qual é o texto que você tem no momento que... Não responde agora. Você está querendo responder. O professor de EBD, você adora falar. Né? Então, assim, o texto que mais chama a atenção, você já vai separando aí. O texto mais que faz para você não desistir. Vamos lá, vamos mandar os abraços aqui. A Vera Lúcia eu já mandei. Céus Aberto, Arte Gráfica, bênção pura, aprendemos muito. Deus abençoe, tá? Sua vida poderosamente. Miriam botou aqui, cheguei a bênção, tema bom. Obrigado, Senhor, nos desperta. Isso aí, Miriam. Miriam, nossa... Tá aqui, ó, o folderzinho dela aqui, do salãozinho dela, tá? Grande e abençoada, vai estar comigo dia 10, ela vai estar dançando lá, eu vou estar pregando.
É bênção de Deus. Miriam também é professora da escola dominical, tá? Só que é dos adolescentes. Né? Bênção também. Deus abençoe tua vida aí, tá bom? Fabiana Marques, a paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Eu conheço é amiga. Amiga? Já manda um abraço pra ela, Fabiana, Deus abençoe. O presbítero Vandeci também. Também, já manda um abraço. A Fabriele aí. Também, ó. Não tô conhecendo, não. Bênção. Fabriele, já entra nas nossas redes, porque depois eu vou, quando acabar essa entrevista, amanhã eu vou fazer os cortes. Vai estar no Instagram nosso. Então, por que continuar ferido? Entra lá no nosso Instagram. Não esquece, Instagram. Vai estar no nosso YouTube depois completa essa entrevista. Então, entra lá, já estou fazendo um merchan aqui. Tá? E vocês querem convidar, já aproveito para falar. O nosso livro é R$30. Por que continuar ferido? A gente tem 153 páginas falando. Eu falo um pouco da minha história. O livro não é o meu testemunho. É um livro que a gente vai falar sobre vários temas. Eu vou ler até alguns temas aqui para vocês, para mostrar o quanto nós damos seminários sobre esses temas. Tá? Aqui nós falamos sobre inferioridade, nós falamos sobre rejeição, que eu passei muita luta sobre isso, inferioridade também. Nós falamos aqui sobre orfandade, curando as feridas, dominando o medo, recomeçando do zero, reencontrando o amor do Pai, superando as perdas, carregando a minha cruz, entendendo o meu verdadeiro propósito, lidando com a mente, se livrando de laços destrutivos, só tema forte. Esses temas aqui eu ministrei durante 2 meses numa igreja que eu liderava. Foram 2 meses de ministrações. E aí Deus mandou colocar no livro também. Curando as feridas, vivendo uma nova história. Então esse tema também é muito tremendo. Eu falo sobre a síndrome do coração partido, uma história verdadeira, que eu conto aqui. Tipos de decepções, perdão. Eu conto a história também da ponte, né, lá. Então assim, não deixe de adquirir esse livro, R$30. Ou leva para sua igreja que a gente vai ministrar lá. Né, faça com a Miriam que está aqui, né, que levou lá para o Ministério de Dança dela. A gente vai estar ministrando lá 2 meses seguidos. Um mês de março e um mês de abril também. Né? Então é isso. Tá? Foi como ela botou aqui, peraí, que ela está colocando aqui. Foi uma atitude coletiva a remover a pedra. É mesmo. Penso nas congregações, nas pedras que precisam sair para acordar como Lázaro. Isso aí. Ela trouxe outro tema aqui, né? Que as congregações precisam acordar. A gente vai falar disso então. Vamos pegar esse gancho dela aqui, tá? Mas já quero aproveitar e fazer a divulgação aqui, tá? Da Noite dos Adoradores. Você que tem o dom de louvar, você que tem o sonho de louvar, tá? Nós temos uma parceria muito grande com a doutora Roberta Sabino. A gente vai ter aí dia 30 de março mesmo, se eu não me engano é dia 30 de março, isso mesmo. Apresentações presenciais, tá bom? Mas se você quiser escrever hoje, tá? Você entra em contato com a gente, que eu vou passar o contato dela e você vai ganhar um desconto na sua inscrição, tá? É um concurso que vai ter lá numa igreja muito bacana, que eu já participei. É muito bacana a experiência de estar lá. O nosso livro está patrocinando 2 pessoas, né, que vai estar lá cantando pelo Porquê Continuar Ferido. Então não deixe de estar. Você que quer o dom de cantar, você que já participou, ou não, nunca participei, mas quero ter essa experiência. É muito bacana. Se inscreve. Só entrar nas nossas redes ou no meu telefone, 21 9 60 18 54 68, tá? Nós temos um grupo no WhatsApp onde eu boto meu devocional toda manhã lá, porque continuar ferido. Então não deixa de estar conosco, nem nas nossas redes também. Tá bom? Participa conosco, nos ajuda, divulga nossas páginas, porque o nosso ministério de cura da alma, tá bom? Temos uma equipe de intercessão, que Deus abençoe nossa equipe de intercessão também aí, que é bênção para a tua vida. Entre em contato se você está sofrendo alguma luta, alguma batalha, algum sofrimento da sua alma, que você não consegue se libertar, alguma coisa, chama a gente, conversa aqui, vai no PV e vou te atender. Eu que gerencio as redes, então eu mesmo vou estar vendo e vou estar fazendo uma oração por você, se você desejar, porque às vezes tem coisas do passado que trava a gente do nosso futuro. O nosso futuro, ele quer nascer, mas às vezes o passado está segurando o futuro. Né? Então, assim, às vezes alguma coisa, alguma mágoa que você teve do passado, alguma coisa que, entendeu? Então, não deixa, tá bom? É só contactar a gente aqui. Então, a Noite dos Adoradores é o concurso Jovens Talento de Canto, vá dia 30, mas faça a inscrição com a gente e você vai ter um grande desconto pelo Porquê Continuar Ferido. Temos também aqui o nosso salão da nossa grande abençoada Miriam Pires, tá? Entre o dia 5 ao dia 9, tá? Vai ter um 10% de desconto aqui, ó, 10% de desconto aqui, ó, 5/9. Tá, Espaço Princesa, um espaço muito lindo, muito bacana. Entre 5 a 9 de março vai ter uma promoção pro Dia das Mulheres lá. Vai lá e você vai ganhar, né, a alegria muito contagiante lá da Miriam, da Tatiane. Deus abençoe também aí, prospere. Então, assim, não deixa de estar. Tá lá fazendo seu cabelo, sua unha, tudo que tiver a fazer lá. Tem umas coisas muito bacanas lá que você vai ver, né, produto de cabelo, muita coisa lá bacana também.
tá bom? Se produza, esteja bonita pro seu marido, que seu marido merece. Deus abençoe tua vida poderosamente. Quero mandar um abraço para nossos parceiros também. Um deles está aqui na minha frente, ofertante do nosso programa. Você quer ofertar R$30 mensais, nos ajude, né? A gente precisa aqui manter esse programa, né? Minha tia também, Deus abençoe aí, Dora também, minha outra tia, né? Que nos ajuda também aqui, Vera Lúcia, que Deus abençoe, tá bom? E nos ajuda, né? Ser nosso parceiro ministerial, R$30 mensais, para ajudar esse programa, tá? A crescer, a levar a palavra de Deus, e aí contamos com a sua ajuda, tá bom? Vamos aproveitar esse gancho aqui então, que a Miriam colocou, sobre igrejas, congregações. Sim. Né? Que todos precisam remover. O que você entendeu sobre isso? Depois você vai responder, eu vou responder a minha pergunta. Mas o que você acha dessa questão da congregação? Elas têm dificultado o processo de trabalho, até de cura mesmo, ou o processo de trabalharem junto? Eles estão muito unidos ou estão muito unidos? Como você acha essa questão? Não, o que diz em Gálatas 5:22? Boa. Fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? É o amor, é o gozo, é a paz, é a longanimidade, é a benignidade, é a fé, a mansidão e a temperança. Uhum. Então, nós temos que colocar em prática os frutos do Espírito, é a palavra. Isso aqui não é o Gabriel que está falando. É a própria palavra que está dizendo, o fruto do Espírito. Então, a igreja ela tem que estar alicerçada o quê? No ensino, na doutrina, para que não venha acontecer o que nossa irmã está falando. Desperta, ó tu que dorme, nós temos que despertar. Você acha que isso é um problema dos líderes? Não digo dos líderes. A gente toca nisso, talvez? Também toca, porque eu fiz um curso do Abra Jaula, que o pastor César Moisés, ele diz que nós temos que ter compromisso com Deus. Eu não tenho compromisso com o homem, eu tenho que ter compromisso com Deus. Se for para mim ministrar exortação, eu vou ministrar exortação. Uhum. Se eu for ministrar doutrinário, eu vou ministrar doutrinário. Uhum. Porém, eu tenho compromisso com Deus. Sim. Ah, não prega desse jeito porque a igreja aqui não é assim. Não, você não tem compromisso com o homem. Você tem compromisso com Deus. Então, o pastor Eduardo estava ministrando ontem, falando sobre as últimas coisas, e verdadeiramente está acontecendo, porque o amor de muitos estão se esfriando. Porque está aquele evangelho de oba-oba, oba-oba, oba-oba. Mas a gente tem que estar alicerçado na palavra. Sim. Eu tenho buscado Deus nas consagrações, nas orações, nas meditações. Então, aquelas as 5 loucas e as 5 prudentes. Aí eu pergunto, como é que está nosso azeite hoje? Aqui, um exemplo clássico. Aqui é Deus. Se estiver cheio, é Deus. Um exemplo. Se estivesse cheio de água, é Deus. Então, esse aqui é o Gabriel. Então, eu tenho que vir aqui. Esse aqui é o Gabriel. Bota aqui assim. Faz assim, ó. Pera aí, faz assim. Bota aqui. Isso aqui é Deus. Isso aqui é Deus. Aí eu venho a Deus. Aí eu oro. Eu jejuo. Eu me santifico. Eu busco. Vou para as consagrações. Vou para um monte. Aí Deus sempre está cheio. Aí volta. Aí o Gabriel esvaziou. Foi ministrar, foi falar uma palavra para uma pessoa, foi dar um conforto para uma alma, foi dar teve 2 lutos na igreja esses dias, tem 2 famílias lutadas, aí você se esvaziou todinho. Aí se você ficar vazio, aí eu não quero mais ler Bíblia, eu não quero mais jejuar, eu não quero mais orar, eu não quero mais ir para a igreja. Aí o que aconteceu? Ficou vazio. Qual a minha probabilidade de eu pecar? Enorme. Enorme. Então, eu tenho que vir aonde de novo? Na fonte. Deus. Aí começa a jejuar. Na fonte. Começa a orar. Bota aqui. Começa a buscar. Isso aqui é você vazio, né? Isso aqui é você vazio. Aí você vai em Deus de novo. Aí Deus vai te encher. Porque o que eu entendo que Deus dá para nós temos que compartilhar. Nós temos que fazer o id do Senhor. Eu, pela misericórdia do Senhor, eu sou diácono, mas graças a Deus, Deus tem feito prosperar grandemente na minha vida, porque eu posso
não ajuda financeira, mas poder orar pelo irmão. Eu não preciso dizer que eu amo meu irmão, é só orar pela vida dele, interceder pela vida dele, é falar, eu te amo em secreto. Fala assim, entra com uma providência na vida dela, entra na providência na vida dele. Senhor, desbloqueia a mente dele para ele voltar pelos teus caminhos. É isso que nós temos que fazer. E a igreja do Senhor tem que despertar para fazer isso. Deixa eu falar uma coisa aqui importante. Eu acho que toda igreja ela tem que ter. Vou fazer um alerta aos líderes, talvez, nesse momento. Toda igreja ela tem que ter. Eu já trabalhei em todos os ministérios da igreja, né? Eu acho que um dos mais importantes é o evangelismo, é a consolidação, ação social. Porque como funcionaria uma igreja verdadeira que trabalha com isso? Como seria? Ela funciona assim. Primeiro, a igreja não foi feita para dentro, ela foi feita para fora. Eclésia. Chamado para fora. Chamados para fora. Obrigado por ter lembrado disso. Então, a igreja vai e pega a pessoa. Pega a pessoa, traz para dentro da igreja. Tem um grupo para isso, tem uma pessoa chamada específica para isso. Às vezes aquela pessoa não está no grupo de evangelismo, mas ela traz bastante gente para a igreja. Não adianta essa pessoa vir e se eu deixar ela não tem ninguém para cuidar. Aí o Ministério de Consolidação, ele vem para cuidar. Como é o Ministério de Consolidação? Eu já liderei. Você dá estudos para aquela pessoa. Se é novo convertido, você dá um estudo de novo convertido. Se é uma pessoa que está afastada, então você vai pegar ela, vai trabalhar aqueles assuntos de santidade. Olha os assuntos, santidade, pecado, né? O que não pode, porque ela está voltando com a imagem dela toda destruída, certo? Então você trabalhou ela. Aí agora, passou 3 meses, você cuidou dela, você vai direcioná-la para o ministério, mas ela não vai liderar. Talvez tem gente que tem dom, beleza, estava afastado, voltou, pregava muito, fazia isso aqui, mas ela precisa tirar os carrapichos. Então ela vai para o ministério, então ela vai ficar lá naquele ministério, né? Ela vai ficar ali, vai ajudar. Se ela se desenvolver bem, futuramente ela pode ir uma liderança, né? Papo de 1 ano. Então, é assim que tem que funcionar. E a ação social, ela serviria o que dentro da igreja? Para ajudar aqueles necessitados, principalmente. Um bazar gratuito. Recebe as roupas gratuitas. A igreja só faz bazar cobrando. Tem hora que tem que fazer, pode cobrar, mas tem hora que faz só gratuito. Eu acho que tem que fazer assim, uma ação social só para os membros da igreja. Aí a gente faz para fora e não faz para dentro. Então, isso é um erro. Tem que fazer para dentro primeiro, para depois ir para fora. É igual a família, né? Deus, família, igreja. Tem que cuidar da sua família. Não tem como, mas o cara quer cuidar de fora, mas não cuida de dentro. Sim. Então, assim, não adianta, tá falhando. Então, assim, a igreja, isso que a Mira trouxe aqui, tá falhando em muita coisa e precisa. Estamos preocupados muito com congresso, estamos preocupados muito com evento, estamos esquecendo o mais essencial, evangelismo. Eu sempre fui de evangelismo, de rua, já fiz com mendigos, travestis, já fiz na rua fazendo vários tipos de trabalho. Sempre gostei da rua, né? Gosto de dentro. Dentro a gente faz um trabalho de fortalecimento entre os irmãos, né? Gosto de participar. Eu sou contra evento? Não sou. Mas tem que ter o meio termo de tudo, né? A igreja tem muito evento, mas não tem nenhuma ação social. Não tem um evangelismo. Sim. Não tem, né? Então, assim, tem que ter. Né? E o irmão da Miriam aqui, que é o pastor Leandro, já estou mandando um abraço, ele é muito enfático com esse negócio do evangelismo. Né, eu vi ele falando lá e eu achei muito interessante. Que a gente, ele estava preocupado de não ter evangelismo na igreja. E tinha que ter, e começou a ter por causa disso. Porque a eclésia significa chamados para fora. Do que nós estamos aqui. Eu, Gabriel, pastor, aqui dentro. A igreja não é isso aqui, esse quadrado. Sim. Nós somos chamados lá fora para fazer o ID do Senhor. Então, aonde que nós formos colocar pelos nossos pés, as pessoas vão ver a diferença. As pessoas vão ver, vão notar. Falar, ô varão, você pode me orar? Senhor, amém, vamos orar. Vamos interceder. Então, nós temos que fazer o ID do Senhor lá fora. Não é só quando o Senhor colocou bem, evangelismo, show de bola, toda igreja tem que ter. Sim, tem que ter. Ação social, show de bola. Mas a minha parte também eu tenho que fazer aqui Sim, fora. Como cristão. Como cristão, individual. No trabalho. Aonde que eu estiver, eu tenho que fazer o ID do Senhor. Eu, quando trabalhava de motoboy, Trabalhou com motoboy? Trabalhei. Aí, essa eu não sabia. Eu cheguei numa cliente, eu fui fazer uma entrega. Quando eu cheguei lá, eu falei assim, ó, Jesus te ama, eu também. A mulher desabou e começou a chorar. Você está me entendendo? São pequenas coisas que fazem grande diferença. Hoje
Eu sempre falo com o pastor lá, vice-presidente, pastor Robson, eu falo com ele, e é uma frase do pastor Mário, que ele fala assim: hoje eu te amo mais do que ontem. Olha o carinho, olha a cumplicidade, olha o amor. Nós temos que ter mais amor pelo nosso próximo. Uhum. Aí a gente já entra a palavra empatia, a gente se colocar no lugar do nosso próximo. A gente tem que se colocar, porque Sim. você não sabe como é que está o dia da outra pessoa. Aí você vê que quer criticar, porque nós não temos direito de julgar ninguém. Não. Nós só temos direito de ajudar. Agora, criticar não, que a gente não somos juiz. A própria palavra diz isso. Como é que você quer julgar o teu irmão se você não tira nem a trave do seu olho? É, isso aí. Por isso que nós temos que ajudar. Uhum. Então, quando você começa a ajudar, você vai ver as coisas diferentes. É um prazer você fazer a obra do Senhor. Porque nem eu quando eu falei, quando começou, é um prazer você dar aula, é um prazer você estar ali na frente do púlpito fazendo a obra do Senhor. Porque quando nós colocamos Deus na nossa frente, Mateus 6,33 vai dizer: mas buscai. Quem busca, busca algo. Então, quando nós buscamos as coisas dos céus, as demais coisas na terra elas são acrescentadas. Amém. Então, nós só temos que fazer o ID do Senhor. E eu queria voltar esse assunto aqui da liderança, porque eu estou abrindo um texto aqui, que a igreja está falhando em si, né? Eu quis pegar esse gancho do que ela falou, porque ela está falando que a igreja não está removendo a pedra, né? Sim. A igreja tem que trabalhar. Quer ver? Esse negócio de cura aqui. Eu já vi igreja que fechou os olhos para mim. Quando eu pedia, a igreja fingiu que não existiu. Até hoje a igreja não... Líderes que eu comentei, pô, vamos levar para outra igreja. Fecharam os ouvidos, fecharam os olhos. Aí é a hora que daqui a pouco um líder desiste, o líder vai embora, o líder não quer mais, fulano não sei o quê. Por quê? Porque estava ferido. Porque, sabe por quê? Porque não trataram ele. Uma igreja tratada. Por isso que eu dei graças a Deus quando eu vi a Camila falou: não, eu quero levar para as meninas isso aí, para poder abençoar as meninas, para as meninas serem curadas, transformadas, libertadas. Eu acho aquilo tremendo, porque não é todo líder que tem essa visão. E aí, o que acontece? 1 Coríntios, capítulo 12, rapidinho, no 12 mesmo, vai dizer assim... Sobre o amor. O professor EBD é engraçado, né? Porque EBD vai logo correndo, fala do corpo de Cristo, que diz assim, ó: porque assim como o corpo é um, que tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um corpo, assim Cristo também. No 15 diz assim: se o pé disser que não sou, porque eu não sou a mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E aí o que está querendo dizer com isso, dessa questão aqui? Né? A inveja na igreja tem destruído também. Sim. O orgulho, a inveja tem destruído. Por quê? Porque o cara, para ser pé, quer ser mão. Mas você não tem dom para ser pé, para ser mão. Você é pé. Nem todos vão a pastor, nem todos vão a diácono, nem todos vão a evangelista, nem todos. Não, porque Deus já preparou, tá tudo preparado. Ele separou tudo. E aí vai briga com ele. Mas aí não inveja também o ministério do outro, não inveja porque o outro prega, porque o outro faz, eu não tô. Às vezes você naquele teu dom. Eu conheci uma diaconisa, rapidinho aqui para acabar, que daqui já tá acabando. Uma diaconisa, eu não esqueço. Ela só tinha um dom, uma senhorinha, só tinha um dom. Era a única naquela igreja que abraçava, quando chegava, ela abraçava as pessoas, estavam tristes, já entrava alegre. Era a única que a alegria dela impactava. Sabe? Então, assim, às vezes o teu dom é naquilo que Deus te deu. E você não, você quer fazer outra coisa. Ele está falando, você não vai ser do corpo, né? Porque você não quer ser o pé, você não vai ser do corpo. Deus não gosta de mimimi, já falei isso. Deus não gosta de mimimi, Deus gosta de guerreiro. Sim. Casca grossa, pra cima. Tiro, porrada e bomba. Então, assim, guerreiro. Não dei o espírito de covardia a vocês, 1 Timóteo. Dei de amor, de moderação, de fortaleza. Então, é isso. Para desse mimimi, Deus está mandando dizer. Por isso você não tem andado e tem crescido espiritualmente. Hein? Vambora, é louvar? Vai louvar. Se prepara, vai estudar, vai cantar, vai gastar tempo com isso. É pregar? Faça um curso de homilética. Eu sou professor de homilética, ele também é. E em breve a gente vai estar voltando a fazer os cursos de homilética aí. Aprender a pregar, fazer esboço. Tudo isso. Como se portar, como se vestir, como se falar. Ele mesmo... vou te caguetar. Aí, varão todo alinhado. Ele falou assim, vou aqui numa loja rapidinho, tá bom. Encontrei com ele, vou comprar um terno lindo. Nem vou falar o valor, né? Senão, o valor, entendeu? Então, assim, tem que ser alinhado, varão que vai ser alinhado, bonitinho, cheiroso, tem que ser assim, varão pregador é assim. Então, vamos lá. Deixa eu te fazer uma pergunta agora para você me responder aquela. Qual é o texto que às vezes, eu mesmo tenho Josué capítulo 1. Para mim, quando eu penso em desistir, penso no querer mais, eu lembro de Josué capítulo 1. Esforço tempo. Qual é o texto que ele traz para você que te dá assim, uma alegria? Pastor,
Marcos capítulo 4, versículo 35. 4:35. Diz o quê? Quando eu olho para esse texto, eu não... Eita, brilhou teu olho. Eu não medo, esforço, não... Eu só, quando eu leio esse texto aqui, Lê aí. Jesus, olha o epígrafe, Jesus apazigua a tempestade. E, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia com ele outros barquinhos, e levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já enchia de água. E eles estavam na polpa dormindo sobre uma almofada, e despertaram no barco. E despertaram-no, dizendo-lhe, mestre, não te importa que pereçamos? Eita. Mesmo Jesus dormindo, ele tem o controle de tudo. Então esse é o texto que te traz uma alegria, né? Porque Esse é o quando texto ele que te fala dá assim, força. passemos para outra margem. Quando ele fala, passemos para outra margem, varão, Deus te deu um destino, Deus te deu um endereço, você vai na tua força, que tu vai chegar do outro lado. Amém. Mas você vai levantar temporal, vai levantar tribulações, Uhum. vão se levantar calúnias contra você, defamações. Uhum. Mas quem te prometeu, quem te chamou, te garante. Amém. Você só tem que confiar. Amém. Porque Jesus estava na polpa do barco dormindo. Se Jesus falasse para mim que a minha vida ia ser assim, eu falo assim, Jesus, não quero isso não. Uhum. Mas ele sabe como pegar cada um. Amém. Ele sabe quando, agora a minha chegou, fechou todas as portas. Agora é comigo, é eu e você. Amém. Como na pesca maravilhosa. Fazer-te amar alto. Deixa eu te fazer outra pergunta, já para finalizar. A última pergunta. Você acha que... É aquela pergunta mesmo. Eu não vou fugir dela, não. Eu não vou fugir dela. Você acha que... a Bíblia. Fecha mesmo. Fechei a Bíblia. Só quero eu quero sim ou não. E por quê? Rápido, que a gente já tem que acabar agora. Você acha que Deus errou em permitir que o diabo fosse lá tirar tudo de Jó? Não. Por que não? Porque tem certa hora da vida que... Tem certa hora da nossa vida que Deus vai testar a gente. Porque Deus, ele nunca vai dar uma prova que nós não podemos suportar. Então ele já sabia que Jó ia suportar. Uhum. Foi lá, tirou as finanças, tirou os filhos, tirou tudo. Mas Jó continuou sendo fiel. Amém. Eu posso falar que esse Jó também eu vivi. Amém. Isso aí eu posso falar. Vai ficar para outra vez. Né? Isso Vai aí. contar para outra vez. Vamos fazer o bate-bola rapidinho. Ele traz algumas curiosidades pra gente. Hoje a gente não vai ter, porque a gente foi tão gostoso essa conversa. Mas na próxima semana a gente vai trazer os tradutores da Bíblia. Vamos falar de João Ferreira de Almeida, como ele traduziu, como foi essa questão. King James. Hoje tem várias traduções, né? Mas deixa eu falar uma coisa pra você. Bate-bola rápido. 5 perguntas. Você tem que falar rápido o que vier na cabeça. Não vale embromar e demorar, hein, professor de ABD. O professor tem essa técnica de querer enrolar. Vamos lá. Família. Tudo. Deus. Tudo. Tá esperto. Ministério. Tudo. Tudo. Quem é o Gabriel? Agora eu te peguei. Acho que eu ia dar mole. Gabriel, uma palavra sua. Quem é você? Uma palavra sua. A cada dia tento ser melhor do que ontem. Amém. Jesus pra você? É tudo. Amém. Meu amigo, obrigado. Deus abençoe tua vida. Em breve a gente vai estar junto de novo, com certeza. Aí o próximo programa que eu vou trazer você, só de perguntas bíblicas, a gente vai semana inteira pedir o pessoal para perguntar. Vai ao vivo também, vamos fazer uma coisa bem legal. E aí eu tenho certeza que vai ser um programa top, a gente vai estar aí. Outro recado antes, tá? Eu vou estar orando para finalizar agora. Vamos fazer um culto do porquê continuar ferido, tem vigília também. Futuramente vamos fazer retiro, tá? De 3 dias, mas esse mês eu acredito que a gente vai conseguir fazer o culto. Deus tem me cobrado, tocou no meu coração, vem falando comigo para fazer um culto do porquê continuar ferido. E eu vou aproveitar que eu tô de férias e a gente vai fazer uma sexta-feira à noite. Acredito que seja uma sexta-feira à noite, o culto, e você não falte, tá bom? Deus abençoe tua vida. Vou orar por você agora, por todos que estão aqui, né? São 7 online, quem tá aqui. Eu vou estar orando por esses que entraram aqui, para a glória de Deus, e a gente vai finalizar. Se tiver uma oração, já bota aqui agora, que eu vou estar lendo, e já vou estar orando aqui. A Miriam botou aleluia sobre isso. Aí, viu? Ela confirmou. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Muito obrigado pelo teu amor, pelo teu carinho, pela tua fidelidade.
Senhor, muito obrigado por abençoar esse podcast, essa TV, fortaleça, cada dia cresça tanto o projeto nosso quanto a TV, para a glória de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus a Vera Lúcia que entrou, os Céus Abertos Arte Gráfica em nome de Jesus, a Miriam Pires que entrou, que Deus abençoe, a Fabiana Marques, o Valderci Ferreira, a Fabriele Ferreira também, né, a Flávia Lourenço, que Deus abençoe a cada um aqui que esteja aqui. Eu peço uma bênção especial, e para aquele que vai assistir depois também, eu peço uma bênção dos céus para a glória de Deus, que sejam impactados, renovados e transformados pela glória de Deus, e que sejam curados. O mais importante é ser curado também. Pai, o que eu te peço, te agradeço, no santo nome de Jesus, amém. Entra na nossa rede, Por Que Continuar Ferido, Aleluia. Tá no Instagram, no Facebook, depois a gente vai botar os cortes lá no Instagram, eu boto mais no Instagram. E o YouTube tem os programas antigos, até minha filha de 12 anos que aqui teve. A próxima semana a gente vai ter 2 entrevistados, para a glória de Deus, tá bom? Não perca, a gente vai ter 2 entrevistados, um pastor e um levita, aqui muito abençoado, que vai ser para a glória de Deus, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço, um grande beijo, fica na paz, um grande final de semana, tá bom? Obrigado, fica na paz. Você está assistindo a TV Metropolitana Rio, Canal 2.